quando nós nos sentamos para meditar, duas perspectivas são criadas conjuntamente. Primeiro, essa experiência desse vazio que é cheio de vida, infinitamente grande, e dentro dele uma perspectiva de plenitude. É como se a pessoa se sentisse preenchida pela própria vida. Então, por um lado, nós temos esse vazio, isso é meditar, esvaziar para que o verdadeiro conteúdo possa se manifestar. E esse conteúdo, quando se manifesta, ele expressa a plenitude, o valor de grandeza, a vida se torna grande. E é a alternância da meditação com a atividade, e isso é chamado de Karma Yoga, que faz com que o efeito da meditação se manifeste cada vez mais plenamente durante o nosso dia. Esse são os nossos pequenos despertar. Todos os dias nós despertamos um pouquinho para esse valor de plenitude que surge como fruto de um esvaziamento do pote. E no fundo o que existe é esse valor infinito de grandeza. Agora, o mais interessante é que as técnicas de meditação, elas preconizam esforço para que isso aconteça. E a meditação transcendental, que vem de uma tradição tão bonita, ela entende o seguinte: quanto mais sutil for a experiência da mente, mais enriquecedora ela é. Eu acho que nós já percebemos que nas sutilezas o puro suco existe. A beleza se encontra nas sutilezas da vida e não no seu aspecto grosseiro. O que é grosseiro você curte, mas você não consegue permanecer muito tempo porque chega uma hora que cansa. Aquilo que é sutil não, aquilo que é muito delicado parece que vai encantando a pessoa cada vez mais. Quando você toca na pessoa que você ama, quando você come aquela comida que você adora, quando você sente aquele perfume que te embriaga com aquele odor, com aquele valor de profundidade que te remete a memórias que são tão sutis. Isso demonstra que quanto mais a mente puder experimentar os valores sutis da vida, mais encantamento surgirá. E essa é a grande diferença desse nosso sistema de meditação para os outros. Você não tem que empurrar nada para que isso aconteça. A mente, ela só se satisfaz com aquilo que possa gerar felicidade, plenitude, incondicionalmente e de forma atemporal. Se eu pudesse encontrar algo onde a minha felicidade pudesse ser satisfeita incondicionalmente por todo o tempo, ali minha atenção permaneceria. E esse é o imã que traz a atenção da superfície para o fundo. A mente não gosta de ser controlada. Ela não gosta de ver a sua busca na direção de felicidade ser cerceada. E esse é o grande problema das técnicas que envolvem esforço, concentração, contemplação. Durante a meditação transcendental, você deixa a mente livre. O mantra é um detalhe. E através do uso correto do mantra, que vocês já sabem como é, muito sutil, muito simples, a mente vai experimentando estados mais refinados de si mesma. Eu percebo estados mais refinados da minha atividade mental. E vocês sabem o quanto isso é engrandecedor, o quanto isso é prazeroso. E aí a pessoa vai se deixando largar cada vez mais profundo, atraída por esse princípio de prazer. Maharishi usava uma analogia interessante. Ele dizia assim: se você quiser que um cachorro tome conta da sua casa,
Você tem 2 meios para fazer que isso aconteça. Primeiro, você amarra esse cachorro no portão de entrada, né? E ali ele permanecerá, né? Porque você não deu outra alternativa para ele, né? E ali ele permanece, eventualmente tomando conta, eventualmente não. Agora, se esse cachorro se acostumar a encontrar comida sempre no portão da casa, a hora de comer é a hora em que o portão, né, ele vai para o portão, ele naturalmente se manterá no portão sem que nenhum esforço seja feito por parte do dono, nem por parte do cão. Esse é o princípio do prazer. A mente, como uma abelha, né, ela é atraída para aquilo que é interessante. Quem olha para uma abelha sem muita perspicácia, sem muito poder de observação, acaba achando que a tendência da abelha é voar de flor em flor, que a abelha existe para isso, né? Para ficar como um macaco pulando de galho em galho, né? Mas não é isso. A abelha, na verdade, está atrás de néctar, ela está indo atrás do pólen, né? E analogamente é a mesma coisa que a nossa mente faz quando nós, através do uso sutil do mantra, deixamos que o mantra se torne cada vez mais rarefeito, né, conduzindo a nossa atenção cada vez mais profundo. Foi isso que me encantou na meditação transcendental. É uma técnica que é feita sem fazer. Por isso que eu venho repetindo para vocês que o ato de meditar, ele acontece, ele não é feito, você não faz a meditação. Se você fizer, existem grandes chances de você estar no controle. Se você tiver uma atitude muito delicada com relação à técnica, ela vai te levando para o fundo de uma forma muito generosa. Observem bem, desde o nascimento, do nosso nascimento, a mente ela vem vagando por alegrias num campo que muda. Alegrias, portanto, que são transitórias, tem início, meio e fim. Em geral, a gente pensa que a mente, ela está atrás de galho em galho, atrás de frutas e sementes, as quais o macaco costuma buscar. E assim tem sido feito ao longo dos séculos. A natureza da mente é de vagar de um lado para o outro. E para a modificação dessa natureza, na qual ela fica vagando de um lado para o outro, tem-se considerado necessário um controle da mente, um controle dos desejos. Eu sei porque eu vejo isso a 3x4, eu venho acompanhando isso há mais de 40 anos. Quantas técnicas que se propõem a levar o indivíduo até a consciência pura através do autocontrole. Porém, a mente ela vagueia, não por ser a sua própria natureza. E não é necessário controlá-la para que ela se estabilize, porque a sensação de estabilidade ela é muito boa. O correto mesmo é dizer que a mente ela tem por natureza permanecer estável, desde que você apresente para ela algum foco de prazer, alguma coisa que ela se interesse muito. Estou vendo o André, é que nem surfista. Se o surfista vê uma onda perfeita, pode estar frio, pode estar chovendo, pode ter raio, o que for. A mente ela é atraída para a onda perfeita e você vai atrás dela, desde que não seja muita areia para o nosso caminhão. E a abelha é a mesma coisa. Ela está atrás de uma flor que seja melífera. Ela voa com o objetivo de encontrar esse néctar na flor e não simplesmente de ficar indo de uma para outra. O voar da abelha tem um objetivo. Da mesma forma que o macaco que pula de galho em galho tem um objetivo. A natureza dele não é ficar pulando.
Eu também estou assim hoje em dia. Eu quero uma marola que não seja assustadora. A mente de todas as pessoas assim, é como um rei dos reis, né? Ela vai ao lugar que ela gosta de ir, né? Ela faz o trabalho que gosta de fazer, né? Mas a natureza dela não é ficar viajando de um lado para o outro. Ela viaja justamente na falta de um trono, né, sobre o qual ela possa se sentar. Na ausência de algo que seja muito prazeroso, analisem bem o que eu estou dizendo, né? O rei continua na viagem dele, de um canto para o outro. Nenhuma pessoa que se respeite, ela vai se sentar num lugar que seja indigno, né? Um lugar bagunçado. Por isso, mesmo sendo a natureza, né, do rei, né, aparentemente viajar continuamente, ele faz isso mesmo que ele esteja cansado, com o objetivo de encontrar um lugar digno que ele possa se sentar. Isso Maharishi dizia muitas vezes. Então, da mesma forma, durante a meditação, a mente ela é como um rei errante, né? Ela não descansa em lugar algum que não seja digno, que não seja adequado para ela. Ela vai querer se retirar de um lugar digno dela e que lhe proporciona tanto encantamento e felicidade para se perder, né, no meio de situações que sejam estressantes? Não. É num lugar assim, né, que a mente descansa. É num lugar assim que ela aprecia, né, e continua apreciando. Portanto, a gente não deve acreditar que a natureza da mente seja de fazer esforço ou de pular de um lado para o outro. Qualquer trabalho que seja realizado de acordo com a nossa natureza, ele vai nos agradar. Qualquer coisa feita contra a nossa natureza nos desagrada. Se a nossa natureza é de correr por aí, nós nos sentimos muito melhores correndo. Se a nossa natureza é de sentar, nós ficamos mais felizes quando nós estamos sentados. Se a nossa natureza é de sentar e nos pedem para que fiquemos correndo o tempo todo, isso vai deixar o cara deprimido, angustiado, chateado. Então pensem bem a técnica, para não dizer maravilhosa, inteligente que nós temos. A natureza da mente não é de ficar indo de um lado para o outro. A natureza da mente não é de ficar que nem uma gangorra, né, nesse jogo de emoções. A mente não está afim de ficar. Eu acho que com a idade a gente acaba percebendo, é um saco isso. Muito chato. O que você quer é uma experiência de bem-estar que não termine durante o dia, que seja linear, né? E não que oscile de acordo com as variações que ocorrem à nossa volta. Isso é escravidão. Isso é uma pessoa que é escrava da vida. O indivíduo que desperta, a pessoa que desperta, que acorda, né, ela é dona do leme do seu barco. Esse leme não fica entregue a qualquer um. A ninguém, na verdade. Então, quando nós fechamos os olhos, a mente que gosta de se sentir encantada, não importa com o que seja, ela é atraída para o fundo cada vez mais. Porque qual a área de maior encantamento que não seja o nosso próprio ser? Pode ser o que for, você pode ganhar na Mega Sena, mas daqui a pouco você está apurrinhado com um filho, está apurrinhado porque te passaram para trás. No campo da consciência pura, não. É uma perspectiva de felicidade infinita, para frente, para trás, para a esquerda, para a direita, para cima, para baixo. Por isso que quando a gente entra nesse estado, a gente perde a noção de tempo e espaço. Parece que o tempo para. É uma sensação, né? Quando nós vamos dormir, nós passamos por isso. Naquele momento que nós vamos quase pegar no sono, a gente tem essa perspectiva de ilimitação. Só que nós estamos cansados nesse momento e não conseguimos nos manter, né, nessa linha divisória. A gente acaba caindo no sono. Mas a gente passa por ela e muitas vezes nós sentimos esse prazer, essa ilimitação. O que a técnica nos fornece é um protocolo para que isso ocorra sem esforço.
Pensem nisso. Eu venho analisando tantas técnicas de meditação ao longo dos anos, porque eu medito por muito tempo. Eu não quero perder tempo com nada que não seja o melhor. A vida é curta. A gente tem o período de uma vida para nós atingirmos a iluminação. Então é só dar tempo ao tempo, tempo ao tempo. Meditar e entrar em atividade, meditar e entrar em atividade. Claro, porque você quer colocar isso de uma forma prática. Em uma das mãos você tem esse vazio, essa plenitude. Em outra mão você aplica isso no seu dia a dia. E é aí que o barato vem. E não simplesmente permanecer fora da realidade ou fora do mundo grosseiro porque eu quero viver no espírito. Não, você tem que aplicar isso. Tem que fazer com que isso se concretize no seu dia a dia. Pensem nisso, nós temos um diamante nas mãos. Não deixem que isso se perca. Muito bem, tenham uma boa noite. Sigam em frente. Não importa o que aconteça na periferia, não percam a perspectiva do centro. Jai Gurudev.